Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho sobre a volta de Cristo. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 1 a 3, está escrito: Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos que não vos demoveis da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós mesmos, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Bom, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica, e ele deixa claro nesse texto aqui que era para a igreja ficar atenta, e ele exortava a igreja de que não demovesse ou que não tirasse da mente com facilidade aquilo que eles já haviam ensinado para a igreja com relação à volta de Cristo. E Paulo ele deixa claro para nós nesse texto de que duas coisas eram necessárias acontecer para que Jesus voltasse. Então, sem que essas duas coisas acontecessem, Jesus não voltaria. A primeira delas é que haveria no mundo uma grande apostasia, um grande abandono da fé, ou seja, uma rebelião contra Deus. A segunda coisa é que após essa apostasia chegar no ponto máximo dela, se manifestaria o homem que projetou essa apostasia, ou seja, o anticristo. Aquele que desde os tempos antigos tem programado e tem projetado e trabalhado para que essa apostasia aconteça. Então Paulo deixa claro para nós nesse texto, em primeiro lugar, que Jesus não volta sem antes acontecer uma grande apostasia, isso no mundo todo, e sem antes manifestar o anticristo, que é aquele que provocou essa apostasia, o homem da iniquidade, que é o filho da perdição. O que nós vemos nas Escrituras é que Jesus, para que ele volte, essas duas coisas precisam acontecer. Você tem ouvido falar por aí muitas vezes de que a igreja ela não estará aqui quando o anticristo se manifestar. Mas Paulo pensava diferente, Paulo ele acreditava diferente. E ele então diz para nós na palavra que enquanto o anticristo não se manifestar, Jesus não volta. E nós sabemos dentro das Escrituras que a igreja sim, ela vai estar aqui na terra, desde o manifestar do anticristo até o momento em que Jesus surgir nas nuvens. Ou seja, o que eu quero dizer para você em primeiro lugar sobre a volta de Cristo é de que a igreja sim passará pela grande tribulação e que ela estará aqui na terra quando o anticristo se manifestar, e essa grande apostasia que deve acontecer antes também. O que eu quero dizer com isso, sobre a volta de Jesus, o mais importante que eu queria falar para você aqui dentro desse texto, é que o maior sinal da volta de Jesus não é terremotos, não é pandemias, não é guerras e nada disso. O maior sinal da volta de Jesus está relacionado à apostasia, à rebelião contra Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, Jesus, ao falar do fim dos tempos e dos sinais que antecederia a sua volta, ao ser perguntado pelos discípulos, ele vai falar de vários sinais, mas de terremotos, de guerras, e isso tudo ele vai falar uma vez só. Isso está registrado em Mateus, capítulo 24. Mas, no verso 5 de Mateus, capítulo 24, Jesus diz: muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Percebe que esse sinal está relacionado a um engano religioso. Mas Jesus continua descrevendo os sinais dos tempos, mas no verso 11 ele volta a dizer: e aparecerão falsos profetas e enganarão a muitos. Percebe que esse sinal também está relacionado a engano religioso. Mas Jesus continua a falar de sinais, de terremotos, de guerras, do aumento da iniquidade e tudo mais. Mas, quando chega no verso 24, Jesus junta no verso 24 o verso 5 junto com o verso 11, dizendo:
e aparecerão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganaria até os eleitos. Bom, por que Jesus fala de todos os sinais de uma vez só, mas no que diz respeito ao engano religioso, ele fala 3 vezes no mesmo texto sobre o mesmo assunto? Bom, isso fica evidente para nós de que o maior sinal da volta de Jesus está realmente ligado ao engano religioso, que é realmente aquela grande apostasia que o apóstolo Paulo, agora há pouco, acabou de descrever para nós na segunda carta de Tessalonicenses. Uma apostasia, um abandono da fé, que não necessariamente é as pessoas declarar verbalmente que Deus não existe, que Deus é isso, aquilo outro, mas, acima de tudo, é um engano religioso. Abandonarão a fé, mas seguindo práticas religiosas, usando até mesmo o nome de Deus, mas distorcendo o Evangelho e levando o Evangelho a uma distância contrária daquilo que Jesus estabeleceu e daquilo que a Bíblia nos fala. Bom, e o que eu estou vendo acontecer nos nossos dias é exatamente isso. Nós estamos chegando no ponto máximo desta apostasia. Assim como todos os sinais da volta de Jesus é comparado com uma mulher grávida, que em cada momento que passa, chega próximo dela dar à luz, essas dores vão aumentando cada vez mais. Bom, o sinal da volta de Jesus sobre o engano religioso, e é o maior sinal que eu vejo, ele também seria assim. Desde tempos antigos, o espírito do anticristo ele já age, segundo o apóstolo João, desde os tempos antigos, já operando através da iniquidade e afastando a igreja dos caminhos do Senhor, distorcendo as verdades das Escrituras, distorcendo o caráter de Deus. Isso vem acontecendo desde muito tempo, mas nós estamos chegando no ponto máximo disso. Nós estamos chegando no ponto máximo desta rebelião e desta grande apostasia que acontecerá contra Deus, que vai anteceder e que estará preparando o momento e a chegada para o anticristo. E é esse exatamente o tempo em que nós estamos vivendo. Olha a sua volta e você vai ver o que está acontecendo. Olha a sua volta e faça uma pequena pesquisa e você vai ver o nível em que nós chegamos como igreja. Olha para o mundo de uma forma geral e você vai perceber o caminho em que o cristianismo tem trilhado dos últimos anos até aqui. E nós vamos ver uma grande distorção da verdade de Deus, da verdade da palavra do Senhor. Então, eu queria compartilhar com você esse texto e essa verdade sobre as Escrituras. Dizer para você que sim, tudo que tem acontecido é cumprimento das Escrituras, mas o que mais me assusta e o que mais de fato faz eu perceber, que de fato o fim dos tempos tem chegado e que o anticristo sim está próximo de se manifestar, é quando eu olho para a religião, é quando eu olho para o meio cristão, o meio evangélico e o meio cristão de uma forma geral e vejo escândalos atrás do outros e a distorção, o quanto a igreja caminha distante do evangelho simples das Escrituras. E o apóstolo Paulo, ele escrevendo a Timóteo, ele também vai nos deixar um texto da seguinte forma, 2 Timóteo capítulo 4, versículos de 1 a 4, ele diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. O apóstolo Paulo já preveu esse tempo há muito tempo atrás, há quase 2000 anos atrás. O apóstolo Paulo então já nos diz, orientado pelo Espírito Santo de Deus, inspirado por ele, de que chegaria um tempo em que as pessoas não suportariam essa doutrina. E ele então diz para o jovem Timóteo, dizendo: prega a palavra a tempo e fora de tempo, corrija, disciplina,
porque chegará uma época em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, mas levantariam líderes para que eles pudessem pregar o que elas querem ouvir. Bom, é isso que nós estamos vendo acontecer nos nossos dias. As pessoas não estão suportando a sã doutrina. A sã doutrina que nos leva ao arrependimento dos nossos pecados. A sã doutrina que nos convida a morrer para nós mesmos e a renunciar às nossas próprias vontades. A sã doutrina que nos corrige. A sã doutrina que diz para nós que nós não podemos servir a Deus de qualquer jeito. Que Deus é amor, mas Ele também é justiça. E que exige de nós renúncia de tudo que nós temos e de tudo que somos. No entanto, temos visto uma geração que não suporta a sã doutrina. Uma geração que corre atrás de pessoas que pregam aquilo que eles querem ouvir. Uma geração que não está disposta a abrir mão para servir o Evangelho. Uma geração que quer distorcer o Evangelho ao seu gosto, ao invés de mudar as suas vidas segundo o Evangelho nos ensina. Bom, eu queria com essas poucas palavras deixar para você esse texto e essa palavra dizendo para você que se você não faz parte desse grupo de pessoas que não gosta da sã doutrina, se você realmente ama a sã doutrina, eu gostaria de convidar você a se preparar, a buscar o Senhor, a lidar com a sua fé cada vez mais com sinceridade, a buscar o Senhor de todo o seu coração, porque acredito eu, dentro do que eu vejo nas Escrituras, de que nós sim estamos vivendo o fim dos tempos. E que quando eu olho para a igreja, quando eu olho para a religião, é exatamente isso que me faz ter mais certeza disso. Terremotos, maremotos, pandemias, guerras e rumores de guerras, tudo isso faz parte. Mas para mim, o maior sinal que nos mostra que Jesus está voltando é quando eu olho para a religião e o engano religioso que acontece nos nossos dias. Então, eu gostaria de convidar você a se apegar com Jesus, a se preparar, a buscar o conhecimento das Escrituras, da sã doutrina. Não deixe ser enganado por falsas doutrinas, como nós estamos vendo acontecer nos nossos dias. E eu digo para você que não sou eu que estou com a verdade. Eu não estou dizendo para você que você tem que acreditar em tudo que eu falo, mas eu estou dizendo para você que você precisa buscar a sã doutrina. E a sã doutrina está na palavra de Deus, está nas Escrituras, que por sinal está sendo colocada de lado nos nossos dias por causa de teólogos, por causa de doutrinas. As doutrinas humanas têm substituído ela. Então eu queria convidar você a refletir sobre isso, que Jesus está voltando. Se prepare para encontrar com Ele e mude a sua vida, renuncie os seus pecados e abra mão deles, porque Deus não nos aceita de qualquer jeito. Que Deus te abençoe.